Olá, meu nome é Marisa, eu sou professora de português da Arsenal e estou aqui hoje para comentar com vocês duas questões, uma da SPSEC de 2019 e uma da Unicamp de 2020. Isso porque os cursos da Arsenal, eles preparam vocês tanto, para as provas, os concursos militares, quanto para vestibulares também. Então, a nossa primeira questão, que já aparece aí para vocês, da SPSEC de 2019, trabalha com orações, né? Então, nós temos um período, as redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Trata-se de um período composto. Nós temos duas orações. Precisamos assinalar a alternativa em que a oração sublinhada tem a mesma função da destacada na frase que eu acabei de ler para vocês, certo? Então, quando pensamos em orações, nós temos dois tipos de relação que se estabelecem entre elas num período composto. As orações com relação de coordenação e as orações com relação de subordinação. Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. Trata-se, portanto, de uma oração coordenada ou subordinada à oração sublinhada, ok? No caso das orações coordenadas, elas são independentes entre si, do ponto de vista sintático. O que isso significa? Significa que uma oração não depende da outra para complementar o seu sentido, certo? Já nas orações subordinadas, a oração subordinada ela vai ter uma função sintática em relação a outra oração que é chamada de oração principal. Se a gente observar a oração que não está sublinhada, as redes Anantara e Avani estimam, vamos parar então em estimam, percebemos que falta um complemento, certo? Está faltando um complemento para o verbo estimar. Primeira pergunta que viria à cabeça, estimam o quê? Portanto, a oração sublinhada, ela é subordinada, ela complementa a oração principal. Ok, então já sabemos que é uma oração subordinada. Há três tipos básicos de orações subordinadas. Oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Como o próprio nome diz, oração subordinada substantiva tem um valor de substantivo. Ela vale por um nome, um substantivo. A dica é, a oração pode ser substituída pela palavra isso, essa coisa. Se for possível fazer essa substituição, a oração é substantiva. As orações adjetivas, também como o próprio nome diz, elas têm função de adjetivo. Isso significa que elas servem para trazer uma característica para um substantivo da oração principal. Já as orações adverbiais funcionam como advérbios ou adjuntos adverbiais. Elas vão trazer uma circunstância, uma informação de circunstância para o verbo da oração principal. Assim como a dica da oração substantiva é trocá-la por isso, no caso da oração adjetiva, você pode pensar em assim, deste modo, com esta característica. Tudo bem? Voltando para o nosso enunciado, eu poderia dizer, as redes Anantara e Avani estimam isso. Estimam isso. Quem estima, estima alguma coisa. Portanto, trata-se de uma oração subordinada substantiva, aquela que está sublinhada no enunciado. O que resta fazer? Encontrar uma oração subordinada substantiva nas alternativas. Então, vamos lá. Alternativa A. Ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. Eu poderia dizer, ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, isso? Não, né?
Agora, são pedaços cada vez menores e assim, com esta característica, ou seja, pedaços que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. O que significa que na alternativa A, nós temos sublinhada uma oração adjetiva, que caracteriza o substantivo pedaços. Portanto, não é essa. Alternativa B. É claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Veja, resíduos isso? Não. Mas resíduos assim. Assim como que vão parar em nossos oceanos. Portanto, novamente, oração subordinada adjetiva, caracterizando a palavra resíduos, substantivo resíduos. Item C. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que em todo o século passado. Bom, produzimos mais plásticos disso? Não dá certo, né? Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do assim? Também não funcionou. Portanto, nós temos aí uma oração subordinada adverbial. É uma oração comparativa. Ela compara a produção de plástico durante os últimos 10 anos em relação à produção de plástico em todo o século passado. Traz uma circunstância comparativa. Também não é essa. Alternativa D. As esperanças não precisam esperar que o governo institua a proibição antes de implementarem a sua própria. As empresas, não precisam esperar isso. Pronto, encontramos uma oração subordinada substantiva. As empresas não precisam esperar isso. Quem espera, espera alguma coisa. Mas, só para tirar a dúvida, e aí? Redes hoteleiras que estão eliminando os canudos plásticos já testaram diversas alternativas descartáveis. Redes hoteleiras isso? Redes hoteleiras assim, com essa característica, que estão eliminando os canudos plásticos. Mais uma oração subordinada adjetiva. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, que traz, assim como o enunciado, uma oração subordinada substantiva. Só por curiosidade, trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela complementa o verbo da oração principal. Quem estima, estima alguma coisa. E na alternativa D, quem espera, espera alguma coisa. Tudo bem? Vamos então agora dar uma olhada numa questão da Unicamp 2020. Temos um texto para responder a questão, cujo título é: o telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Então vamos lá. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência e de amenizar as má notícias para garantir o infotenimento. No jornal é apresentada a matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma repórter fala: mas a notícia boa é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia reparadora na face. Agora, repórteres repetem a expressão "a boa notícia é que", buscando alguma brecha de esperança no outro lado das más notícias. Vamos então dar uma olhada na questão.
Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e ao mesmo tempo entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo. Neologismo. Neo significa novo. É uma nova palavra que foi criada por um falante ou um grupo de falantes da língua portuguesa, mas ainda não está dicionarizada, ainda não aparece no dicionário. Então, antes de mais nada, nós precisamos encontrar esse neologismo, certo? Para falar de matérias jornalísticas que informam e entretêm. Ora, voltando ao texto, nós temos logo no início a palavra infotenimento, que inclusive está entre aspas, exatamente por se tratar de um neologismo, como novamente no final do parágrafo. Infotenimento. Tudo bem, agora precisamos analisar o processo de formação dessa palavra. Há dois processos básicos de formação de palavras: derivação, como nós temos nas alternativas A e D, e composição. Então, mesma coisa que fizemos lá com as orações período composto. Primeiro momento, vamos definir. Trata-se de uma derivação ou de uma composição? No caso da derivação, nós temos uma palavra base, uma palavra inicial, primitiva, e a partir dela cria-se uma nova palavra. Isso pode ser feito ao incluir um prefixo. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz e coloco o prefixo in, que indica negação. Infeliz seria uma derivação prefixal. Temos a derivação sufixal, caso eu inclua um sufixo no final da palavra. Mesma palavra, feliz, incluo mente, felizmente, derivação sufixal. Temos a prefixal e sufixal, infelizmente, derivação parasintética, quando eu coloco prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, da palavra tarde, eu tenho entardecer. Não existe entarde e nem tardecer. Derivação parasintética. E a derivação imprópria? Derivação imprópria é quando eu mantenho a palavra base sem nenhuma alteração, mas eu mudo a sua classificação morfológica. Por exemplo, a palavra não é um advérbio. Eu vou, agora vou modificar o advérbio. Eu não vou, advérbio de negação. Mas se eu digo não aceito um não como resposta, eu usei a palavra não no início como advérbio, não aceito, mas depois como substantivo. Um não. Note que eu coloquei um artigo na frente. Essa seria a derivação imprópria. Voltando para a nossa palavra, infotenimento, nós temos uma palavra base? Não, nós temos duas palavras, informação e entretenimento. Portanto, não se trata de derivação, mas de composição. Agora nós vamos ter a junção de duas ou mais palavras, certo? Há dois tipos de composição, por justaposição ou por aglutinação. No caso da composição por justaposição, ao juntar duas ou mais palavras, eu não faço nenhuma alteração nos fonemas, nos sons dessas palavras. Por exemplo, guarda, chuva. Eu junto guarda e chuva e tenho uma composição por justaposição. Girassol. Juntei gira, sol, formei uma nova palavra, o nome da flor, por justaposição. Já na aglutinação, a alteração, perda de ao menos um fonema, um som. Por exemplo, eu tenho plano, alto. Quando eu junto, planalto, perdi o som do O. Planalto é uma aglutinação. A mesma coisa acontece em infotenimento. Eu juntei informação com
entretenimento. Portanto, trata-se de uma composição por aglutinação. Alternativa C. É isso, pessoal. Espero ter esclarecido um pouco desses dois conteúdos tão importantes, nos concursos, nos vestibulares, o processo de formação de palavras e períodos compostos. Até a próxima!